Olá, amigos! A ciência moderna conhece apenas 3 tipos de visão do mundo. A primeira é religiosa, a segunda é científica e a terceira é filosófica. E todas as pessoas, de uma forma ou de outra, escolhem para si uma ou outra maneira de interpretar o mundo, a essência dos processos que ocorrem com uma pessoa, uma ou outra variedade. Mas, na maioria das vezes, uma pessoa ainda prefere misturar estas 3 variedades de visão do mundo na sua consciência. Por exemplo, estou mais próximo de uma mistura de visões do mundo científicas e filosóficas. E os mitos religiosos são uma parte menor das minhas crenças. Em que proporção? É difícil responder com precisão. Algumas pessoas, pelo contrário, têm uma visão do mundo predominantemente religiosa. Mas ainda assim, é difícil encontrar defensores puros de um ou outro tipo de visão do mundo entre as pessoas vivas, é quase sempre uma mistura. Atitudes religiosas, pagãs, éticas, conhecimento científico estão misturados na cabeça. Mas hoje neste vídeo gostaria de lhe explicar por que é necessário desenvolver a sua visão filosófica do mundo, para estimular esta importante forma de pensar em si mesmo, na verdade, porque é útil para se ouvir e ver vários vídeos neste canal. Capacidades de pensamento crítico, racional, científico e filosófico. E primeiro, quero citar um pequeno excerto da tragédia de William Shakespeare sobre Júlio César. Bruto. Ó, Cássio, quanta tristeza tenho! Cássio, se desanimas tanto perante problemas aleatórios, então onde está a tua filosofia? Esta sábia quadra descreve o papel da filosofia nas nossas vidas. O herói de Shakespeare, Cássio, parece estar a dar um sermão a Brutus, dizendo que a tristeza e as dificuldades da vida só podem ser combatidas com a ajuda de uma ferramenta tão importante como a filosofia. Isto é simplesmente vital para qualquer pessoa. Não tentarei deliberadamente ser inteligente, não lhe darei nenhuma definição de filosofia da Wikipédia, dicionários, monografias. Será capaz de a formular por si mesmo. Percebo quão importante este sistema de compreensão do mundo é para si, dando respostas a questões que são importantes para todos nós. A filosofia, no sentido utilitário, não é, obviamente, uma ciência, mas um sistema de entendimento, uma forma de descrever e compreender o mundo que nos rodeia. Algumas pessoas, mesmo as inteligentes e educadas, têm muita dificuldade em aceitar sistemas de visão do mundo mitificados, por exemplo, um mito religioso, pelo que as pessoas sempre procuraram algo mais. Uma pessoa, como o ar, precisa de algum tipo de apoio, graças ao qual possa tornar-se calma e feliz, encontrar paz e bem-estar psicológico. Pode inventar dezenas de outras definições para o conceito de filosofia, mas o principal não é isso, não é uma tentativa de encaixar os movimentos filosóficos numa estrutura científica, de sistematizar e estudar a história da filosofia. Não vou mencionar as ideias filosóficas de Platão, Aristóteles, Sócrates, Hegel ou Kant hoje. Alguns de vós podem já ter estudado tudo isto na universidade, mas é importante compreender por que é que cada um de nós, pessoalmente, cada filósofo, precisa de filosofia. A resposta é muito simples: para entrar em equilíbrio com este mundo, para obter a paz desejada, para se tornar bem-sucedido e feliz. Um verdadeiro filósofo não é alguém que lança dezenas de termos complexos, distorce-os em frases complexas. Um filósofo é alguém que se reconciliou completamente com este mundo, com as dificuldades da existência humana, e aprendeu com sucesso a ultrapassar essas dificuldades. Um verdadeiro filósofo não tem o medo desta palavra, não tem medo nem da própria morte, porque compreende como tudo está organizado, como tudo funciona no mundo biológico, na esfera espiritual, como funciona a psicologia, o comportamento humano. Uma pessoa com uma visão filosófica do mundo não precisa de religião, não precisa de acreditar em mitos inventados por outra pessoa, porque ela própria pode gerar os seus próprios mitos e as suas próprias ideias, mostra criatividade. Uma pessoa com uma visão do mundo predominantemente filosófica já tem uma base sólida debaixo dos seus pés, permitindo-lhe manter-se firme e firmemente, ultrapassando as dificuldades. Por exemplo, num dos seus vídeos antigos, que se chamava Como Viver um Ateu. Em Sobre a Vida Eterna para Pessoas Não Religiosas, já expliquei detalhadamente por que é que a vida humana é, na verdade, eterna e interminável. Um sistema de visões filosóficas, é claro,
Não o protegerá das dificuldades e dos problemas, mas ajudá-lo a superá-los com confiança e sem medo, e a olhar para o futuro com optimismo. Aquele que fez as pazes com o mundo que o rodeia encontrará certamente a sua própria felicidade. Munida de filosofia, uma pessoa geralmente ultrapassa com firmeza e calma tanto problemas menores, insignificantes e graves na vida, como grandes tristezas. E aqui cito novamente Cássio da grande obra de Shakespeare. Se desanimas tanto perante as desgraças acidentais, então onde está a tua filosofia? Uma pessoa inteligente aceita qualquer problema com prontidão, com compreensão, filosoficamente. Como uma pequena jangada que não se apressa a bater nas ondas, que não navega contra um vento forte. Durante uma tempestade, tal jangada simplesmente balança com as ondas, para cima e para baixo, para cima e para baixo. Tal jangada mantém sempre a sua estabilidade à superfície da água. Mas e se não houver outro local para navegar? Se chegou a sua última hora? Então o que fazer? Um verdadeiro filósofo, um homem sábio, morre com relativa calma. O medo da morte não deveria existir para ele. Porque para ele, como para uma pessoa religiosa, a nossa vida é eterna e sem fim. Deixarei um link para o meu antigo vídeo sobre a vida sem fim nas dicas, talvez alguém queira ouvi-lo. Claro, ninguém quer morrer repentinamente num acidente de carro ou por causas externas. E em tal emergência, uma pessoa, mesmo com uma visão de mundo filosófica, muito provavelmente não se conterá e sentirá medo, ressentimento, um sentimento de aborrecimento. Mas morrendo em idade avançada, morrendo de uma doença crônica na sua cama, uma pessoa normalmente aceitará humildemente o que lhe está destinado. Não gritará estridentemente nem agitará os braços, aceitará firmemente até mesmo um infortúnio tão inevitável. A sabedoria geralmente vem com anos de vida. O principal é não confundir esta mesma sabedoria com a encefalopatia geralmente clínica, inibição do sistema nervoso central, típica dos idosos. Mas mesmo tais características do sistema nervoso central, causado pelo envelhecimento biológico, são dados a uma pessoa, provavelmente, por uma razão. Não, a filosofia é-nos dada, claro, não para aceitar a nossa morte, mas sim para a vida, para aliviar os nossos tormentos e sofrimentos atuais, para compreender muitos processos e padrões importantes. E aqui há um ponto de viragem muito importante entre a filosofia que lhe convém e aquela que não lhe convém. Estas atitudes filosóficas que não lhe dão respostas coerentes às suas questões internas, provavelmente não são adequadas para si. Nesse caso, será difícil obter a paz e a tranquilidade procuradas, será difícil encontrar a felicidade. E se a filosofia não o leva à felicidade, então para uma pessoa é geralmente inútil ou mesmo prejudicial. Como exemplo, a filosofia relacionada com a gestão da sociedade, a política, a luta, a atividade social, por exemplo, a filosofia marxista. Não só contradiz a biologia humana, como também exige uma mudança no sistema existente. Não para flutuar nas ondas, como uma jangada, adaptando-se às mudanças nas condições ambientais, mas, pelo contrário, para mijar contra o vento. Para construir algo novas tendências filosóficas e sociais destrutivas exigem necessariamente a destruição de tudo o que é antigo. A divisão das pessoas em classes exige luta de classes, divisão em formações históricas feudal, esclavagista, burguesa capitalista, comunista. E assim que tal divisão artificial começa, significa que tudo terminará definitivamente em revolução, violência, execuções, muito derramamento de sangue. Numa palavra, a luta política ativa e a filosofia que justifica essa mesma luta política, por definição, não podem ser úteis para uma pessoa, para o seu desenvolvimento e prosperidade. Portanto, nunca se encontrará uma pessoa feliz que esteja empenhada numa luta ativa com alguma coisa. Estarão sempre descontentes com alguma coisa, a desigualdade geral, o nível de vida, o seu destino infeliz. E a razão estava escondida no tipo de filosofia inicialmente escolhido incorretamente para sua visão do mundo. Muitas pessoas, para obterem respostas às suas questões de vida, são ajudadas pela religião e, consequentemente, praticamente desde a infância formam uma visão religiosa do mundo. Isto ajuda-os a lidar com as dificuldades em situações em que não têm recursos próprios para tal luta.
Os ateus que não têm uma visão filosófica do mundo também sofrem e atormentam-se, atormentam as pessoas que os rodeiam, tentando deliberadamente impor-lhes as suas opiniões. Neste sentido, qualquer ativismo em si é uma história psicologicamente doentia para uma pessoa. Por exemplo, apoiantes ativos de um estilo de vida saudável, ativistas de vários movimentos, partidos, organizações públicas e até bloggers. Tudo isto são pessoas que tentam resolver os seus problemas psicológicos internos com a ajuda deste trabalho ativo. Assim, a mesma ideia filosófica em pessoas diferentes pode funcionar para a criação, para a felicidade e para a destruição. Tanto os ativistas militantes, os movimentos religiosos radicais e os ateus militantes, como quaisquer ativistas radicais em geral, nunca serão, por definição, capazes de se tornarem felizes e de encontrarem o equilíbrio com o mundo exterior. Portanto, estão geralmente muito distantes da filosofia e de uma visão filosófica do mundo. Se é constantemente ofendido por alguém, se está nervoso e tenso, se está constantemente carente de alguma coisa, então isso fala de apenas uma coisa: a ausência de uma visão filosófica do mundo, a necessidade de desenvolver esse amor pela sabedoria em si mesmo. Infelizmente, a maioria das pessoas não são filósofos, mas pessoas que ainda não decidiram sobre a sua visão do mundo. Ao longo dos anos, com a acumulação de experiência e caroços na testa, a sua bagagem filosófica, é claro, aumentará, mas é muito difícil chamar-lhes filósofos. Não estamos a falar de capacidades mentais, nem de capacidades cognitivas. Este pode ser um cientista excepcional, ativista ou um especialista competente num determinado campo, mas é a falta de uma visão filosófica do mundo que pode impedir uma pessoa de se tornar feliz. Estes são os pensamentos, amigos. Há algo em que pensar. Obrigado pela atenção. Até a próxima.